Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família. Se você chegou até aqui, se de repente na plataforma te indicou para estar aqui, seja bem-vindo ao nosso modesto canal, em nome de Jesus, aonde que nós compartilhamos informações, principalmente de cunho teológico. Seja muito bem-vindo aqui. Conto com a sua inscrição no nosso canal, deixando o seu like. Se possível também, dá um hype nesse vídeo, por gentileza. Deixe um comentário também em nome de Jesus. Compartilhe essa informação em seus grupos de WhatsApp e nas suas plataformas sociais, por gentileza. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o avivamento ocorrido lá na Rua Azusa. Para você que chegou até aqui, eu quero aqui compartilhar com vocês uma informação de suma importância. Nós temos um instituto teológico há 7 anos. Eu, particularmente, já dou aula há mais de 30 anos. Mas eu quero fazer de você também um pesquisador da palavra, assim como eu sou. Estou disponibilizando a possibilidade para que você possa ter um curso de teologia do básico a avançado. Temos também curso na nossa grade curricular para professores, superintendentes de escola bíblica dominical. E também temos agora uma grande ferramenta para pregadores da palavra do Senhor. 10 aulas sobre imersão para pregadores, desde o comportamento até da base exegética, homilética e também hermenêutica, para que você possa compor e também explanar o seu sermão com um pouco mais de qualidade. Estou em mãos aqui com o nosso livro sobre a história da igreja, que faz parte aqui dos nossos livros, que nós compartilhamos um pouco do nosso conhecimento. O nosso instituto, o nosso polo, está aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Jesus do Nascimento, Pastor Jesus Nascimento, no número 715. Você pode também nos contactar através do WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos lá, irmãos? É claro que os nossos alunos já estão compartilhando desta possibilidade de estudar também didaticamente através do nosso material pedagógico. E nós estamos comentando sobre a história da igreja. E aí eu dei aqui, irmãos, para os alunos, eu quero compartilhar essa informação para você, por isso que eu estou querendo que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa informação. Claro que, irmãos, trazendo aqui um breve epílogo, antes de falar um pouquinho sobre a Rua Azusa e o seu devido avivamento, teve um epílogo da história. Eu quero deixar aqui em gravação que o Espírito Santo sempre batizou com o Espírito Santo. É claro que algumas notícias não chegam ao cunho enorme, conforme, por exemplo, 2 que eu já ressaltei em aulas, e aqui eu quero fazer menção. O grande avivamento que houve justamente lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também aqui o da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos da América. Eu quero que você entenda do outro lado que o Espírito Santo sempre batizou, continua batizando, porque ele é o próprio Deus e é uma promessa. Lembre-se disso você aí, cristão, do outro lado. As nossas aulas, graças a Deus, possuem oração, possui também o agir do Espírito Santo. Nós queremos crescer no conhecimento, mas nós temos o equilíbrio e crescemos também na graça. A motivação do meu ser em compartilhar essa informação para você do outro lado é que não podemos, em hipótese alguma, deixar esse poder pentecostal sair das nossas igrejas, sair das nossas pessoas. E é o que eu estou observando que está ocorrendo. Infelizmente, a escassez do batismo com o Espírito Santo, acoplado com a santificação, menos oração, tem mostrado isso no meio pentecostal e neopentecostal. Em nome de Jesus, se junte à minha pessoa
e a grande família que nós temos aqui no Instituto El Shaddai, para que juntos nós possamos crescer, sim, no conhecimento, mas sem abrir mão da graça. Então, o epílogo, vocês devem relembrar, principalmente para quem está estudando conosco, um retrospecto a esse avivamento da Rua Azusa. É relembrar do movimento Holiness, movimento tal, também chamado movimento da santidade, a qual Charles Fox Parham fazia parte. Vocês devem se lembrar que eu falei aqui numa videoaula para os nossos alunos, a qual você pode fazer parte também, que nós cremos que ele foi o sistematizador do batismo com o Espírito Santo. E colocando de uma vez por todas sobre a questão daquele que é batizado com o Espírito Santo ter a evidência física das línguas estranhas. Foi um movimento muito grande que aconteceu na Rua Azusa, mas foi influenciado por esse epílogo que eu não posso deixar de falar com os amados irmãos aqui. O irmão Charles Fox Parham era um metodista e esse movimento trazia com maior profundidade o batismo com o Espírito Santo e também a santificação. O batismo e a santidade andavam juntos. No Instituto Bethel, aonde Fox Parham era ali o líder, o professor também, houve um batismo com o Espírito Santo. Melhor ainda, o primeiro batismo com o Espírito Santo no Instituto Bethel. Agnes Osman, a irmã Agnes Osman, foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo naquela ocasião, às 19 horas, no dia 1º de janeiro de 1901. Veja bem esse epílogo. Influenciado por esse movimento, veio ali então William Seymour. William Seymour, então, um afro-americano, filho de ex-escravos, em 1870, onde ele nasceu, cego de um olho, possivelmente que foi acometido por uma varíola, perdeu a visão do olho esquerdo. Seymour também conheceu o Instituto Bethel. Devido à segregação daquela época que havia nos Estados Unidos da América, ele não adentrara, preste bem atenção, no núcleo propriamente dito daquele instituto. Mas ele ouvia e prestava atenção no corredor aonde ficava aquela sala. William Seymour ouviu a explanação da palavra de Deus e também o batismo com o Espírito Santo. Seymour, então, saiu dali muito influenciado. Começou, depois daquilo, buscar o batismo com o Espírito Santo pelo menos 5 horas diárias para ter aquele poder. Isso é obviamente que levou a ele a ser batizado. Levou essa chama e esse poder aonde culminou aqui, bem resumidamente, no movimento da Rua Azusa, em abril de 1906. O interessante é observar, irmãos, que esse movimento que ele trouxe veio do mundo acadêmico, sim. Faço aqui, irmãos, por favor, um break no nosso vídeo para que você entenda que o verdadeiro estudo da palavra de Deus não esfria nenhum tipo de cristão. Infelizmente, eu vejo isso sendo trabalhado e muito mal trabalhado em alguns púlpitos, principalmente do meio pentecostal, que criticam o estudo sistemático da palavra do Senhor. Eu quero que você entenda, eu quero proporcionar para você, que você venha estudar debaixo da graça de Deus, mas cheio do Espírito Santo. Nós do Instituto e os nossos professores não abrimos mão do poder pentecostal. William Seymour viu aquilo no Instituto, mesmo regado à segregação racial. Ele viu e ouviu, e trouxe aquela bagagem com ele. E vocês sabem muito bem, ou estão sabendo aqui agora, aonde culminou num grande avivamento da Rua Azusa, ali em 1906. Houve batismo com o Espírito Santo. Havia também um ambiente regado à oração. Milagres
Muitos milagres saíram dali. Pessoas saíram também influenciadas, missionários, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você venha um pouco para a lousa. Nas nossas videoaulas, nós trabalhamos também com a nossa lousa. Nós temos aí um meio pedagógico de trabalhar lousa e anotação. Você trabalha de um lado e eu trabalho de outro. E eu coloquei aqui, ó, Rua Azusa, número 306, em Los Angeles, na Califórnia, aonde houve nessa localidade um dos maiores avivamentos, sim, do meio pentecostal. Isso aqui era um armazém abandonado, mas eles improvisaram ali um púlpito, fizeram ali plataformas de madeira para sentar, e não era um ambiente como nós temos em grandes templos hoje. Era um ambiente muito rústico, levando em consideração que o mais importante é o que eles estavam buscando verdadeiramente ali. Ingredientes que ajudam a receber o batismo com o Espírito Santo. Eu quero aqui partilhar com você. O Espírito Santo ainda continua batizando. O Espírito Santo de Deus ainda continua ardendo a chama em missões. O Espírito Santo ainda continua curando, libertando. Eu ainda consigo ver isso pela misericórdia de Deus. E eu quero também que você seja influenciado pelo poder que eu estou sentindo aqui nesta breve aula. Que você, cheio do Espírito Santo, possa ser renovado aí onde você está. Que você leve essa mensagem para o seu trabalho, para a sua família, nos púlpitos, se é que você prega, professor de escola dominical. Nós estamos aqui em 2025, no comecinho do ano, e a lição do Ministério Madureira, da editora Betel, vai falar muito sobre o derramar do Espírito Santo, vai falar muito sobre o poder pentecostal. E eu quero que você seja influenciado, que se você chegou aqui, que Deus possa abençoar você, deixe o seu like, nos ajude a compartilhar esse vídeo. Outras pessoas precisam de entender que Ele ainda batiza, que Ele ainda influencia pessoas. Mas eu quero deixar alguns ingredientes, porque se você for resgatar a história em Atos 2, veio de repente. Mas esse de repente de Deus pode ocorrer nessa videoaula. O Espírito Santo pode te renovar. Ele pode te batizar aí. Agora, alguns ingredientes para receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 1 e 14. Lá o povo estava reunido. Unanimidade. Nós precisamos de estar mais reunidos. A igreja do Senhor, muitas das vezes, estão brigando entre si mesmo. Fofoca. Disse-me-disse. Denominação A não coopera com a denominação B. Isso está completamente errado. A igreja que Cristo vai levar é uma igreja que anda em unanimidade. Temos que quebrar, irmãos, esse poderio das placas denominacionais. O Espírito Santo quer agir mais, muito mais do que ele tem agido. Precisa também estar regado à oração. Você percebe, irmão, que eu falei aqui, num período aqui, muito pouquinho, William Seymour pelo menos orava 5 horas para buscar o batismo com o Espírito Santo. Aquele povo também, lá em Atos, estava reunido há dias buscando o batismo com o Espírito Santo. Nosso povo está orando cada vez menos. Pessoas nem dobram mais os joelhos. Chegam na igreja, chegam conversando com já mexe no seu celular. Irmãos, eu falo isso com muita tristeza. Isso não é saudosismo. É claro que eu sou um crente das antigas, do finalzinho da década de 70, de 80 e 90, aonde que havia campanhas de oração, aonde que nos montes, nas vigílias, buscavam com muita oração, batismo, curas, eram normais. Hoje são fatos isolados. Que o Espírito Santo te alerte aí do outro lado. Precisamos de oração. E eu faço aqui, irmãos, frisar sobre súplicas. Essa palavra em Atos 1 e 14, na revista corrigida, está ali estampada. Na NAA não está.
A oração regada de súplicas, como se fosse um desespero da alma por buscar o batismo com o Espírito Santo. Assim fez William Seymour. Assim fizeram ali os apóstolos. Assim fizeram aqueles 120 mais ou menos que estavam reunidos naquele cenáculo. E ele continua batizando. Pode ser que através da súplica você consiga. Pode ser que através da oração você consiga. Pode ser que através da unanimidade. E o último ponto que eu quero frisar com vocês. A insistência, a perseverança. Tem muitas pessoas que buscam, mas de repente não veio. Ele deixa de buscar. Quem sabe você ainda não foi batizado com o Espírito Santo por falta de insistência. Insista. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina que foi prometida desde Joel capítulo 2, do versículo 28 até o 31. E ali na sua plenitude derramado naqueles mais de 120, naquelas mais de 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Ele continua batizando, independente de quem você é. Batizou ali aquele afrodescendente chamado William Seymour, que não tinha aparência nenhuma, em meio à segregação racial, aonde que os brancos ali dos Estados Unidos, enfim, aquelas pessoas que vinham ver aquele movimento, viam que o batismo com o Espírito Santo não tinha aparência, não tem preconceito, não faz e não fazia acepção de pessoas. Não olhe para a aparência do outro. E você que está do outro lado, independente da sua condição física, aparente ou financeira, o Espírito Santo quer te batizar aí do outro lado. Quero finalizar aqui dizendo para vocês que esse movimento influenciou vários missionários que foram levados aos cantos do mundo. E isso daqui, eu vou falar de 2 missionários da nossa próxima videoaula. Você também pode fazer parte desse instituto. Que Deus abençoe você aí do outro lado que está prestando atenção. O meu muito obrigado, em nome de Jesus.